Olá, pessoal. Bom, hoje eu tô testando um jeitinho novo aqui que eu comprei pra gravar a aula, porque esse conteúdo não tem como eu fazer slide, porque é geometria. Então eu tenho que fazer, eu tenho que calcular, colocar a mão na massa, porque se for só falando, não tem como ficar legal, tá? Então, vocês não precisam copiar, não, tá? Porque é bastante coisa. Vocês tenham esse resuminho salvo aí, né? No celular, no computador e tal. Então, aqui, ó, é uma revisão. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar na palavra apótema. Eu falei com vocês no ano passado, no começo do ano, mas aí a gente entrou em pandemia. E aí não deu certo, né? Enfim. E aí, quando a gente voltou, eu segui o PET do ano passado, então não tive como dar continuidade. Mas aí entrou no conteúdo desse ano, e aí a gente vai meter bronca nessa matéria agora, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é uma revisão de fórmulas, tá? Então, não precisa ficar preocupado em decorar, não. Mas as principais fórmulas aqui, né, geralmente, a gente já sabe, ó. O retângulo é base vezes altura. O quadrado é lado vezes lado. O paralelogramo é base vezes altura. Porque o paralelogramo, ele é aqui, gente, olha. A parte do retângulo, tá, ó. Que se eu tirar daqui e trouxer pra cá, ele forma um retângulo, né? Então, por isso que a fórmula do paralelogramo é a mesma fórmula do retângulo, ok? Lembrando que a área, gente, é tudo que tem dentro, tá? Depois eu vou fazer uma revisãozinha de novo, que eu já tinha explicado pra vocês no ano passado. O trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? O losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Triângulos, a gente tem vários tipos de triângulo, tá? Então, quando é um triângulo qualquer, a gente faz base vezes a altura dividido por 2, tá? Quando é um triângulo retângulo, é a mesma coisa, ó. É base vezes a altura, né? Só que aqui é cateto vezes cateto, dividido por 2. Mas a gente pode falar base vezes a altura, que dá na mesma, tá bom? É só um jeito diferente de ter a fórmula. E esse aqui é muito importante, gente, que é o triângulo equilátero, que é o quê? É o triângulo que tem todos os lados congruentes, que tem todos os lados com a mesma medida, tá? A altura dele, muito importante, é L raiz de 3 sobre 2. A altura, a gente vai usar muito isso daqui, tá? E a área do triângulo é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se eu quiser descobrir isso aqui sem fórmula, tem como. Mas dá um trabalhinho grande para descobrir, tá? Então, é mais fácil a gente guardar a fórmula do que ficar fazendo toda vez, ok? O hexágono, ele é formado por 6 triângulos retângulos, tá? Então, o hexágono aqui, ó, eles são triângulos retângulos, não, desculpa. Triângulos equiláteros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, são 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono são 6 vezes a área do triângulo equilátero, tá? Então, aqui, ó, puxa a área do triângulo equilátero 6 vezes. Aí, a gente pode simplificar o 6 com 4, que fica 3 por 2. Se divide por 2, dá 3 e 2. 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, ou 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque são 6 triangulinhos aqui. Lembrando que o lado aqui, ó, do hexágono é o mesmo lado do triângulo, por isso que a gente pode usar a mesma fórmula, tá bom? Então, aqui, ó, isso aqui é uma revisão, um apanhado geral de todas as fórmulas, certo? Que a gente já tem, né?
que ter em mente do nosso estudo geral aqui, tá? Aqui tem uma outra anotação de fórmula também, que é uma anotação um pouquinho mais complexa. Nossa senhora, a minha gambiarra balança se eu mexo, sabe? Porque é um negócio daqueles que a gente compra no Shopee, mas vai ficar bom. E essa anotação que também não precisa copiar toda ela no caderno, façam as anotações que vocês julgarem necessárias, tá? Aqui a gente tem o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Aqui, todos eles estão inscritos no círculo, tá? Inscritos e circunscritos. O que é um inscrito? O inscrito é que tá dentro do círculo. O circunscrito é o que está fora. Deixa eu fazer essa anotação para vocês, porque pode ser que em algum vestibular que vocês forem estudar, caia. Mas eu não vou dar isso em simulado, em prova, não, tá? Então, ó, o inscrito está dentro da circunferência. E o circunscrito está fora da circunferência. Então, eu tô fazendo assim passando, né, sobre isso, mas eu não vou fazer sobre esses cálculos aqui assim, ó, sobre o inscrito, circunscrito. Eu não vou cobrar muito sobre isso, não. Pode ser que caia algum exercício ou outro e a gente puxe o gancho sobre isso. Mas cobrar em cima disso eu não vou cobrar, não, tá bom? A gente vai cobrar mais o básico mesmo, da geometria. Então, vamos lá. O triângulo equilátero, que a gente já viu ali atrás. A área dele é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? O perímetro é 3L, porque perímetro é a soma de todos os lados. A altura é L raiz de 3 sobre 2. E aqui vem o apótema. O que é o apótema? Isso aqui é importante porque às vezes pode aparecer e vocês não podem não saber. O apótema, gente, é o que sai do centro da figura até o meio do lado da figura. Então, aqui, ó, o lado do triângulo é esse daqui, certo? Então, ele vai até a metade do lado. Então, o apótema é essa figurinha aqui, essa linhazinha aqui, ok? E aqui tá falando do raio da circunferência inscrita, circunscrita, mas não precisa preocupar com isso. O quadrado, a área lado ao quadrado. O perímetro é 4 lados. A diagonal, é importante saber a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2, tá? O apótema é isso aqui, ó. Apótema é sempre A minúsculo, não pode confundir com área, que é A maiúsculo, tá? Então, aqui são muitos detalhezinhos que a gente não pode deixar passar, porque são bobeirinhas que a gente tem que tomar cuidado para não errar, tá bom? Então, o apótema do quadrado é sempre a metade do lado, porque o quadrado é uma figura, vamos dizer assim, né, certinha dentro do círculo. Então, o apótema, se o quadrado medir 4, o lado dele, o apótema é sempre 2, a metade. Se for 5, o apótema é 2,5, tá bom? O hexágono, a área a gente já viu ali na folhinha anterior. O perímetro é 6L, que é 6 vezes o lado, porque são 6 lados, hexágono. E o apótema, L raiz de 3 sobre 2, que é isso daqui, certo? Deixa eu marcar o apótema aqui também, do quadrado. E o raio da circunferência inscrita e circunscrita pode deixar, que não tem tanto problema assim, tá? Então, ó, vou fazer outra anotaçãozinha aqui com o post-it, para vocês não se esquecerem sempre que o A maiúsculo a gente vai usar como área e o A minúsculo a gente vai usar como apótema. E o H é a altura, tá? Pra gente não confundir.
Porque a altura começa com A e às vezes a pessoa pode pôr A de altura, mas não pode, que a altura a gente, né, é convenção que a gente usa sempre a letra H, para não confundir, ok? Então, se vocês quiserem anotar essas fórmulas que eu grifei, né, aqui também, pode ficar à vontade, ou então deixa o arquivo salvo, esses post-its e tal. Então, deixa o arquivo salvo aí para na hora que vocês forem fazer os exercícios, ok? Agora aqui, a gente tem alguns exemplos, tá? Para podermos colocar em prática as explicações ali. Antes da gente começar a fazer o exercício, vamos só recordar alguns conceitos, né? Matemáticos aí na geometria, para a gente não deixar passar e não se confundir. O ano passado eu expliquei isso muito bem para vocês na aula quando era presencial ainda, né? Quando a gente fez aquelas aulas de laboratório, que foram super legais no começo do ano, que infelizmente foram interrompidas pela pandemia, né? Mas fazer o quê? A vida que segue. Então, vamos recordar aqui, ó. Perímetro, gente, é uma medida de comprimento. Então, vamos colocar assim, ó. A gente mede em linha reta, certo? Perímetro. Então, a gente vai medir sempre o quê? Metro, centímetro ou quilômetro. Então, perímetro ou comprimento, a gente sempre mede o quê? Unidade de medida nua e crua, tá? Esticado. Área é medida de superfície. Então, quando que eu vou usar a área, ó? É tudo que tem dentro de um espaço, ó. É o que está dentro. Perímetro é o que está em volta, ó. É só a linha, perímetro. A perímetro é só a linha, certo? Área é tudo que está dentro. Então, a área, ela vai ser o quê? Metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, ok? Então, a gente vai ter sempre o quê? Quadrado. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com duas dimensões, largura e comprimento na área. Sempre vai ser quadrado, ok? Sempre que for a área vai ser quadrado. E volume, cadê minha régua? Cadê minha régua, gente? Aqui. O volume, na verdade eu não vou nem usar a régua, senão vai ficar muito grande. A gente vai trabalhar sempre, ó, medida de capacidade. Então, o volume é quanto que cabe dentro, seja de água, seja de ar. Então, o volume, a gente sempre vai pensar o quê? Em litro, a gente vai pensar em metros cúbicos, centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos ou litros. Mililitros, ml, decilitro, enfim, só vou pôr litro porque não cabe mais. A área, gente, é só chão. A área é só chão. Volume é o chão mais o que sobe. Pensa na piscina. A piscina é só o chão? Não. A piscina é o chão e mais a parede, ó. Volume é caixa, ó. Deixa eu pintar de outra cor. Então, a gente tem que saber diferenciar essas três situações, ok? Então, vamos lá. Recordando isso, a gente pode partir, então, para os nossos exemplos, para a gente não ficar... Porque não basta a cola do post-it, eu tenho que colar também, sabe? Porque eu tenho toque. Tendo recordado isso... Aí, a gente pode partir pro nosso conteúdo aqui da aula, de exemplo.
Então, vamos lá. Na figura a seguir, o quadrado maior foi dividido em 2 quadrados e 2 retângulos. Se os perímetros dos 2 quadrados menores são 20 e 80, qual a área do retângulo sombreado? Então, presta atenção. Ó, eu vou chamar aqui, fazer de colorido. Eita, a tampa da minha caneta caiu. Pera aí. Aqui. Eu vou chamar aqui de A e aqui de B. Isso aqui é um quadrado, certo? Então, se aqui é A, aqui também é A. Então, aqui também é A. Porque aqui e aqui tem a mesma medida. Então, aqui também é A. Se isso aqui é um quadrado, se isso aqui é B, isso aqui também é B, e isso aqui também é B. E isso aqui também é A. Isso aqui também é A, e isso aqui também é B. Só que eu não vou pôr aqui em cima, porque não cabe. Certo? Então, o que ele me deu? Perímetro dos quadrados. Então, eu vou colocar aqui, ó, P1, P2. Porque são 2 quadrados diferentes. Então, o perímetro do quadrado 1 é o menor, é 20. E o perímetro do quadrado 2 é 80. O que é perímetro? Que eu expliquei pra vocês. Perímetro é medida de comprimento. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos fazer o primeiro aqui. Quanto que é o perímetro do quadrado 1? A mais A mais A mais A, certo? Que é igual a 20. Precisa fazer assim, Tatiana? Não, pode fazer direto. Quanto que é A mais A mais A mais A? 4A. É igual a 20. A é igual a 20. 4 tá multiplicando. Passa por lá de lá, dividindo. 20 dividido por 4, 5. Achei o A. Agora, vamos ver o perímetro do 2. B mais B mais B mais B. Por que você pôs 4 vezes? Porque o quadrado tem 4 lados. É igual a 80. B mais B mais B mais B, 4B. Igual a 80. O 4 tá multiplicando, passa pro lado de lá, dividindo. 80 dividido por 4, 20. Beleza? Então, eu achei. O que ele quer? Qual a área do retângulo sombreado? Então, ele quer a área do retângulo sombreado. Então, vamos lá. Então, ele quer a área. Como que é a área do retângulo? Base vezes altura. Qual que é a base do retângulo? B. Qual que é a altura do retângulo? A. Mas esse A aqui não é A de altura, é A de A que eu considerei a letra. Quanto que é o B? 20. Quanto que é o A? 5. 20 vezes 5? 100. 100 o que, Tatiana? Aqui estava escrito se era centímetro, decímetro, milímetro, quilômetro, decâmetro, hectômetro. Estava escrito o que era? Não. Então, eu coloco 100 UA. O que é o A? 100 unidades de área. Então, essa é a nossa resposta do exercício, certo? Então, qual a área do retângulo sombreado? A área do retângulo sombreado é 100 UA. Ou unidade de área. Se fosse centímetro, seria o quê? Centímetro quadrado. Se fosse quilômetro, quilômetro quadrado, tá? Muito importante isso. Vamos partir para o próximo exercício. Exercício 2. Nas figuras a seguir, calcule a área e o perímetro, tá? Então, tem A, B, C, D, E e F. Ok? Deixa eu só ver aqui. Aí, aqui fecha. Beleza. Então, vamos lá. Letra A. Eu tenho um quadrado de apótema medindo 3 centímetros. Então, eu vou desenhar. Porque eu sou dessas, tá? Tem que desenhar.
Geometria não dá pra fazer sem desenho, né, gente? Aí, aqui, o apótema, o certo era eu fazer com compasso, né? Mas como eu não tenho, eu vou fazer com tanto aqui, tá? Então, aqui, ó. O apótema mede 3, tá? Então, o que que ele quer? A área e o perímetro, em todos os casos. Então, se o apótema mede 3, o lado mede 6, que eu falei pra vocês lá na explicação que eu dei aqui, ó, no apótema. O apótema do quadrado é sempre o quê? A metade do lado, né? Então, o lado mede 6. Então, a área do quadrado é o quê? Lado ao quadrado. Então, vai ser o quê? 6 ao quadrado. O que que é 6 ao quadrado? 6 vezes 6. 36. 36 o quê? Centímetros quadrados. Tá, gente? Não pode deixar do centímetro de lado. Perímetro. Qual que é o perímetro do quadrado? 4 vezes o lado, porque são 4 lados de mesma medida. 4 vezes 6, que dá 24. 24 o quê? Centímetros. Centímetros o quê? Centímetros só, porque perímetro é linha reta. A área é superfície, por isso que é quadrado. Vamos para a letra B. Triângulo equilátero de lado igual a 5 centímetros. Vou pegar o compasso para desenhar o triângulo equilátero, para ficar bonitinho, para não ficar avacalhado, tá? Eu devia ter feito esses desenhos antes de começar a gravar o vídeo, né? Mas tudo bem. Não fiz, agora vamos fazer no vídeo. Eu tô fazendo na escala metade, tá, gente? Porque senão o desenho vai ficar muito grande. Então, olha, 2,5. Como desenho um triângulo equilátero, ó? Eu desenho um lado, depois eu venho com o compasso, abro exatamente do tamanho que eu quero, marco aqui em cima, depois marco aqui do outro lado, e o pontinho que der aqui, opa! O pontinho que der aqui eu encontro, essa régua é muito grande, as duas aqui. Então, aqui, ó, o lado mede 5 centímetros. Então, ele quer o quê? A área e o perímetro. Qual que é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É fórmula. A área é igual, quanto que é o L? 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área é igual, 5 ao quadrado, 25, raiz de 3 sobre 4. 25, dá para simplificar por 4? Não. Então, acabou aqui. Eu posso transformar o raiz de 3 em 1,73 se eu quiser? Posso, mas não precisa. Dá trabalho à toa. Centímetro quadrado, porque é área, gente. Não pode esquecer, tá? Agora, vamos fazer o perímetro. 3 lados congruentes. Então, é só multiplicar o lado por 3. Quanto que mede o lado? 5. 3 vezes 5, 15. 15 o quê? 15 centímetros. Não tem segredo, é só isso daí mesmo, tá bom? Vamos lá agora para a letra C. Triângulo equilátero de altura medindo raiz de 3 decímetros. Então, aqui eu não sei a medida do lado. Então, eu vou desenhar um triângulo equilátero de medida aqui aleatória, tá? Medida aleatória. Deixa eu ver se não saiu da câmera. Não, tá dando uma balançadinha aí, né? Porque o negocinho que eu usava pra gravar o ano passado era da minha irmã, sabe? Era um mural de fotos, que era uma grade. Aí eu punha umas placas de isopor que ela usava pra fazer bolo fake, que a minha irmã mexe com decoração, e colocava o mural em cima. Só que aí ela começou a trabalhar lá no negócio da prefeitura
e levou o mural pro serviço. E aí eu não tenho mais. Aí eu comprei esse negócio aqui. Só que ele tá balançando, mas tá bom. Triângulo equilátero de altura medindo raiz de 3. Então, a altura, gente, ela é assim, ó. A altura é sempre perpendicular, tá? Forma um ângulo de 90 graus. Então, a altura é igual a raiz de 3 decímetros. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não tenho medida do lado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Ele quer a área e o perímetro, ó. Presta atenção. Vou colocar a fórmula da área. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas eu tenho o lado? Não. Eu tenho o quê? A altura. Então, o que eu vou fazer? Ferrou, né? Não, não ferrou, não. Eu vou usar a fórmula da altura primeiro. Qual que é a fórmula da altura? L raiz de 3 sobre 2. Essa é a fórmula da altura. Quanto que é a altura? Raiz de 3. Então, olha só o que eu vou fazer. No lugar do H, eu coloco raiz de 3. Igual a L raiz de 3 sobre 2. Embaixo do raiz de 3 não tem nada, eu coloco 1. Eu vou multiplicar cruzado. Aí, eu vou fazer L raiz de 3 vezes 1, L raiz de 3. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Eu quero descobrir o L, não quero? Eu vou deixar ele sozinho. Vai ficar L igual. Esse raiz de 3 tá multiplicando, vai passar pro lado de lá dividindo. 2 raiz de 3 dividido por raiz de 3, que tava multiplicando, passou dividindo. Raiz de 3 com raiz de 3 em cima e embaixo, corta. L igual a 2. Ah, que lindo, eu achei o lado. Aí, agora eu posso jogar aqui. A área é igual a L ao quadrado, que é 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área é igual a 2 ao quadrado, 4, raiz de 3 sobre 4. A área é igual a 4 em cima, 4 embaixo, corta. O que sobrou? Raiz de 3. O quê? Decímetros quadrados. Porque a área é sempre unidade quadrada, tá? E o perímetro? 3L. Perímetro é igual a 3 vezes 2, porque o lado deu 2. Perímetro é igual a 6, o quê? Decímetros. Opa! 6 decímetros. Fechou aqui. Super simples, super tranquilo, não tem segredo, certo? Deixa eu fazer um risco aqui assim. Que eu tenho pavor das coisas bagunçadas, parece que tá misturando uma com a outra. Vou pegar outra folha para fazer as outras letras. Já vou furar a folha de uma vez, porque senão eu escrevo onde que tem que fazer o furo. Esse ano eu investi no fichário, sabe, gente? Porque não aguentava mais comprar caderno no ano passado, não. Muito prejuízo. Aí esse ano eu vou fazendo nas folhas, vai rendendo mais. Só que eu não gosto de escrever na folha atrás, né? Aí eu desperdício de folha também. Ah, mas ó, segue o bonde. Letra D. Vamos lá. Deixa eu conferir aqui, que eu sempre gosto de conferir se o vídeo tá gravando. Ah, não acredito que parou de gravar.